Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje iremos dar início ao curso de Cálculo 1, tá pessoal? Antes de a gente começar lá com os limites, derivadas e tal, gostaria primeiramente de falar sobre os números reais. Mas só deixando bem claro, tá? Que a gente só vai falar aqui das principais propriedades. Não vamos nos alongar, falar o que é definições propriamente ditas sobre números reais. E iremos admitir que vocês têm algum tipo de familiaridade com os números racionais, os inteiros e os naturais. Então, primeiro de tudo, vamos falar dos números racionais. Os números racionais, pessoal, são aqueles números escritos da seguinte forma: A sobre B. Sendo o A e B números inteiros, A e B números inteiros, e o B diferente de zero. Ou seja, os números racionais são todos aqueles números que eu posso escrever na forma de uma fração. Só que o meu denominador, o meu B, ele tem que ser diferente de zero. O conjunto dos números racionais são indicados por esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo dos números racionais. E em forma de conjunto, podemos escrever da seguinte forma: os números racionais A sobre B, tal que A e B pertence aos inteiros, os inteiros eu represento por esse símbolo aqui, e o meu B diferente de zero. Como eu já falei para vocês, esse símbolo aqui é o símbolo dos inteiros, e os números inteiros, acredito que vocês já saibam, são os seguintes: tanto os números negativos, o zero, e os números positivos. E ainda indicamos o conjunto dos naturais, por esse símbolo aqui. E o meu conjunto dos naturais é o zero e os números positivos. Com isso, a gente conclui o seguinte: a gente observa que os naturais é subconjunto dos inteiros, que por sua vez é subconjunto dos racionais. Isto é, todo número natural é também um número inteiro, e todo número inteiro também é um número racional. Sendo assim, pessoal, podemos falar de algumas propriedades. Mas antes da gente falar de algumas propriedades dos números racionais, eu só queria mostrar uma coisa para vocês. Sejam A sobre B e C sobre D, dois racionais qualquer, então podemos definir a soma e o produto desses racionais. Primeiro, a soma deles, AB mais CD, vai ser igual a multiplicação cruzada, A vezes D, AD, mais a multiplicação cruzada do B com C, CB, sobre
a multiplicação dos denominadores. B, D. Ok? Ou seja, se a gente tivesse aqui, por exemplo, 1 sobre 2 mais 3 sobre 2, iríamos multiplicar cruzado, depois somar sobre a multiplicação dos denominadores. E a multiplicação é obtida de forma mais simples ainda. A vezes B sobre A sobre B vezes C sobre D é igual à multiplicação desse termo, numerador com numerador, sobre a multiplicação do denominador com o denominador. Simples. Ok? Podemos também, pessoal, ter algumas outras definições que é importante sobre os números racionais, que diz o seguinte: ó, o número racional A sobre B, ele vai ser positivo, ou iremos dizer que o número A sobre B é positivo se A vezes B pertencer ao conjunto dos naturais. Ou seja, tanto A quanto B forem números naturais ou números positivos. E se tivermos se A vezes B pertencer aos naturais e o meu A for diferente de zero, dizemos que A sobre B é estritamente positivo. Ou seja, nesse primeiro caso aqui, vamos ter uma relaçãozinha de A maior, A sobre B maior ou igual a zero. E nesse segundo caso aqui, vamos ter uma relação de A sobre B maior que zero. Então temos a definição aí do número A sobre B positivo e o número A sobre B estritamente positivo. E essa relação de maior que, maior igual que, estritamente positiva, a gente pode representar com os seguintes sinais. Se tivermos dois números racionais quaisquer, o R e o S, podemos ter uma relação de, sei lá, R menor que S, e representamos com esse símbolo, ou o S maior que o R, e representamos com o símbolo invertido. E se a gente tivesse R ou S, esse símbolo aqui iríamos indicar como o símbolo de maior igual, ou seja, R maior ou igual a S. E esse símbolo de baixo aqui iríamos indicar com o símbolo de menor ou igual, ou seja, S menor ou igual a R. Dito isso, acredito que já posso partir para as propriedades dos números racionais. Ok? Então, primeiro de tudo, vamos admitir, sei lá, racionais quaisquer, x, y e z. E vamos partir para a primeira propriedade, que é a propriedade associativa, que eu vou chamar de A1. Para a minha adição, então eu vou ter que, essa propriedade diz que se x mais y mais z é igual a
x mais y mais e, nessa forma aqui. Ou seja, a ordem da adição nos parênteses não vai mudar em nada. E a minha propriedade associativa na multiplicação me diz que x vezes y vezes e é igual ao x vezes o y vezes o z entre parênteses. Ou seja, não vai mudar nada também. Tenho também, pessoal, a minha propriedade comutativa, tá? E a minha propriedade comutativa na adição diz apenas o seguinte: x mais y é igual a y mais x. E na multiplicação, x vezes y é igual a y vezes x. Ou seja, a ordem de cada termo não vai influenciar o resultado. Partindo para mais uma propriedade. Propriedade que implica na existência de um elemento neutro. Ou seja, na adição, o meu elemento neutro é o zero. Então, x mais zero é igual ao próprio x. E na minha multiplicação, x vezes 1 é igual ao próprio x. Ou seja, na multiplicação, meu elemento neutro é o 1. Se eu multiplicar qualquer número racional por 1, o resultado sempre vai ser aquele número racional. Nossa próxima propriedade, a propriedade 4, na adição, temos o seguinte. Para todo racional x, ou seja, para todo racional x, existe um único y, ou seja, vai existir um y tal que x mais y é igual a zero. E esse y eu denomino como sendo o oposto de x. E eu indico como menos x. Ou seja, se eu tiver x mais o seu oposto, o resultado é igual a zero. Então, o oposto do número x é o x com o sinal negativo. Bem simples, né, pessoal? E se a gente for usar a propriedade da existência de um inverso para o multiplicação, o meu M4, é a existência do inverso. Significa dizer que para todo racional x diferente de zero, existe um único y tal que x vezes y é igual a 1. E a gente denomina esse inverso de x como sendo x elevado a menos 1, ou simplesmente 1 sobre x. O que implica que se a gente multiplicar x elevado a menos 1 por 1 sobre x, o resultado vai ser 1. Ok? Vamos agora partir para a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Deixa eu só apagar tudo isso aqui e a gente continua.
propriedade distributiva com relação da multiplicação com relação à adição, pessoal, é a seguinte. Propriedade D. Se eu tenho x vezes x vezes y mais z, isso aqui é igual a x vezes y mais x vezes z. Ou seja, eu faço a seguinte multiplicação, esse vezes esse mais esse vezes esse. Chamado chuveirinho, que o povo chama aí, né? A propriedade reflexiva é a próxima propriedade. Ela indica que o x ele tem que ser menor ou igual a x. E a minha propriedade antissimétrica, que eu vou chamar de O1, indica que x, se x for menor ou igual a y, e y menor ou igual a x, isso implica que x é igual a y. Dito isso, posso partir para a propriedade transitiva, tá, pessoal? Que eu vou chamar de O3. Minha propriedade transitiva diz o seguinte: se eu tenho o número x menor ou igual a y e um y menor ou igual a z, então isso irá ter que implicar que o meu x é menor ou igual a z. Essa é a propriedade transitiva. Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. A gente vai falar agora da propriedade da compatibilidade da ordem com a adição. Ou seja, como os números são compatíveis com a ordem da adição, que eu vou chamar de OR. A OR diz o seguinte: se x é menor ou igual a y, isso implica que x mais z é menor ou igual a y mais z. Ou seja, eu adicionar um número racional positivo qualquer vai preservar a ordem das desigualdades. E a compatibilidade da ordem da multiplicação, que eu vou chamar de OM, indica que se x for menor que y e 0 menor que z, menor ou igual a z, ou seja, eu tenho um z maior ou igual a 0, um z positivo, então x vezes z deve ser menor ou igual a y vezes z. Beleza? Dito isso, eu gostaria de comentar alguns exemplos com vocês. Deixa eu só apagar aqui o material todo e vamos resolver dois exemplos bem interessantes que podemos aplicar a propriedade dos números racionais. Beleza?
junto. Ok. Agora que eu tenho tudo, ok. Pronto, podemos resolver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte. Vamos lá. Seja um número inteiro, seja A um número inteiro, então A pertence aos inteiros. Prove que se A for ímpar, ou seja, A ímpar, então A elevado ao quadrado também será ímpar. Ou seja, A elevado ao quadrado também será ímpar. Ou seja, e 2, segunda prova, 2, se A for par, então A elevado ao quadrado também vai ser par. Ou seja, devemos provar essas duas afirmações. Se A pertence ao conjunto dos inteiros, ou seja, A é um número inteiro qualquer, e A for ímpar, então A ao quadrado é ímpar. E se A for par, então A ao quadrado também vai ser par. Podemos provar isso da seguinte forma, pessoal. Primeiro, vamos provar I. Como A é ímpar, então a gente pode escrever A como sendo 2K mais 1, sendo K pertencente ao conjunto dos inteiros. Então, vamos ter que A ao quadrado vai ser igual a 2K mais 1 elevado ao quadrado. Ou 4K ao quadrado mais 4K mais 1. Se a gente colocar 2 em evidência, 2 vezes K ao quadrado mais 2K mais 1. Como K é inteiro, então a gente tem que 2K ao quadrado, isso aqui de dentro, 2K ao quadrado mais 2K também é inteiro. Então, se 2K ao quadrado mais 2K é inteiro, quando a gente multiplica isso por 2, vai dar um número par, e um número par mais 1 é um número ímpar. Logo, resulta que A ao quadrado é ímpar. E para provarmos o item 2, temos o seguinte. 2K ao quadrado, perdão, 2K ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Para a gente provar o item 2, temos o seguinte. Se A ao quadrado é par, o que aconteceria se A fosse ímpar? Se A fosse ímpar, como a gente já viu, teríamos que A ao quadrado é par, é ímpar, perdão. Então, logo, isso seria uma contradição da hipótese. Então, provando 1, a gente também prova 2. Logo, A ao quadrado, par, implica em A
também par. E com isso a gente prova as duas afirmações. Ok? Vamos agora para mais um exemplo. Vamos para o seguinte exemplo. A equação x ao quadrado igual a 2 não admite solução nos reais. Ou seja, não tem um número x, reais não, racionais. Não existe um número racional x que satisfaça essa equação. Como é que a gente prova isso? Vamos supor, por absurdo, que exista uma fração irredutível que satisfaça isso aqui. Então vamos supor que A sobre B ao quadrado é igual a 2. Dito isso, a gente pode reescrever como A ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 2. Dessa forma, vamos ter A ao quadrado igual a 2B ao quadrado. O que implica que A ao quadrado é par. E como a gente já viu na prova anterior, se A ao quadrado é par, então A também é par. Então, se A ao quadrado é par, A também é par, então eu posso escrever A como sendo um número de 2P. Ok? A igual a 2P. E 2P igual a 2B ao quadrado. Assim, a gente tem que B ao quadrado é um número par. E se B ao quadrado é um número par, isso implica que B também é um número par. Tudo isso da prova anterior, tá, pessoal? E se B é um número par, significa que A e B, sendo par, a fração A sobre B é uma fração redutível e não uma fração irredutível. Ou seja, uma contradição do que a gente supôs. Logo, não existe uma solução nos números reais, nos números racionais, que satisfaça a equação x ao quadrado igual a 2. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.